Hoje é segunda-feira, dia de WWDC, 3 de junho de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, WWDC, loja da Xiaomi no Brasil, nuvem e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Hoje não tem muita conversa, hoje é WWDC, mas antes, falar pra você que final da tarde desse domingo caiu o Google Cloud, parte dele na verdade, diversos sites foram afetados, a infraestrutura do Google como um todo foi afetada, Gmail, YouTube, e pegou terceiros, afetou parte do iCloud também, pegou o Snapchat, pegou o Vimeo, tanto que eu recebi mensagem dos cocas falando, pô, o portal de treinamento não tô conseguindo acessar os vídeos. Pois é, caiu o Vimeo porque caiu o Google Cloud. Coca, vou te falar, hein? Essa nuvem tá parecendo o computador dos outros. Pois é, esse é o problema de quando a gente usa termos de maneira errada. Nuvem é você ter um conjunto de computadores, um número de servidores para cumprir uma determinada função, e esse número de servidores pode aumentar ou diminuir conforme a demanda, e é extremamente tolerante a falhas. Um servidor tá com problema? Não tem problema não. A gente mata ele, levanta um novo. Tá com problema nessa região, nessa conexão? Não tem problema, a gente levanta em outro data center, em outro país. Por isso que a nuvem, você não sabe de fato onde tá. Se você consegue precisar, tá vindo daqui, isso aí não é nuvem, isso aí é o computador dos outros. Isso não é nuvem, isso é um servidor. Claro que existem falhas que não tem jeito, vai dar ruim mesmo. Às vezes você não vai implementar o conceito de nuvem por completo por uma questão financeira, por uma questão de custo. Teve uma falha na Amazon, acho que foi uns 2 anos atrás, que falhou o data center principal e o secundário de uma mesma região. Então o pessoal tinha o principal no data center 1 daquela região e o secundário no alternativo, mas da mesma região. E acabou dando ruim, assim, coincidências. Data centers onde um funciona de backup / complemento do outro, eles têm que ter conexões de internet independente para que, se uma falhar, não vai afetar o outro data center. A própria estrutura de eletricidade, de energia, tem que ser independente. Falhou uma, não vai ter falha na outra, mas ainda assim, mesmo com essas dependências, pode acontecer de falhas em mesma região, até em regiões distintas por coincidência. Então, o problema não tá na nuvem em si, tá na implementação doida que se faz da nuvem, tá na implementação de servidor que muitas pessoas fazem e chamam erroneamente de nuvem. E hoje, acompanha comigo, hein? 2 da tarde, pouquinho antes, ali 15 para as 2, 10 para as 2, live.cocatec.com.br pra gente acompanhar a WWDC juntos. Aquele esquema, você abre o feed da Apple e entra no live.cocatec.com.br, fica ali janelinha lado a lado para acompanhar comigo. Tá no trabalho aí, você abre uma janelinha da Apple ali no cantinho para ficar vendo o vídeo, coloca o fone de ouvido e no smartphone coloca o live.cocatec.com.br pra gente acompanhar junto. Te espero lá hoje, 2 da tarde. Notícias. Cocatec. Antes também de falar da WWDC, fala da inauguração da loja da Xiaomi nesse sábado no Shopping Ibirapuera, em São Paulo. E lotou, fila gigantesca, dando volta no quarteirão, fila padrão Apple. Mostra a força dos Xiaominions, né, como o pessoal chama, seria o equivalente dos Apple fanboys, fazendo fila. Teve gente chegando na quinta-feira, tinham promessas de descontos, mas acabou rápido. Em menos de 50 minutos, as unidades com desconto já tinham acabado. Mas é aquilo que eu falo, fila sem propósito é zoado, mas se aquilo é um motivo para congregar as pessoas, reunir toda aquela, vamos chamar assim, egrégora Xiaomi, tá valendo. Eu virei a noite em 2 filas, na Apple do Rio de Janeiro e na Apple de São Paulo, e foi divertidíssimo a virada, interação, bate-papo, conhecendo melhor os cocas que estavam presentes. A fila ali foi um mero acaso, a fila foi uma desculpa. Dito isso, teve gente reclamando da loja em si, porque você não tinha, só colocaram o
preço, não colocaram mais informações a respeito do preço. Peraí, e parcelado, como é que é? Ah, peraí, isso aqui é só pra vista? Aquelas coisinhas que toda loja sabe, mas que a Xiaomi, nesse primeiro momento, garoteou. Pode ter sido apenas correria de inauguração, ou pode mostrar, talvez eles não estejam tão preparados assim, não contrataram uma infraestrutura que conhece como funcionam os meandros de uma loja. Se você me colocar para cuidar de uma loja, eu vou fazer besteira. Não tenho essa expertise, não conheço os meandros. O responsável pela loja, né, tem que ser alguém que já cuidou, que tem experiência no assunto, que já cuidou de alguma outra loja. Agora, o que eu vi de bacana vendendo lá, que eu fiquei com vontade de comprar? Primeira coisa, né, tá na moda agora o patinete elétrico. Inclusive, tem proposta do Partido Novo para regulamentar a questão dos patinetes a nível federal. E na proposta, a questão do capacete ficaria a critério do usuário. E essa questão dos patinetes entra muito naquela coisa que a gente não sabe o que vai acontecer. Tem o que eu chamo de o corte dos mediadores, onde você sai juntando as pontas, sai juntando quem oferece, quem tem, com quem precisa. É o melhor exemplo, Uber. É essa coisa de economia compartilhada. E num primeiro momento, falando especificamente de Brasil, teve um belo sucesso, ainda continua tendo toda essa economia compartilhada em função do momento econômico de desemprego que a gente vive aqui no Brasil, mas já tá pintando uns processinhos aqui e ali, revendo essa estrutura de trabalho / empreendedorismo / prestação de serviço / PJ. Mas a gente sabe que no futuro, o que o Uber vai virar? Um gigantesco conglomerado de carros autônomos. O que fica em aberto é se vão ser carros próprios do Uber ou se vão ser carros que nós vamos poder colocar à disposição do Uber. Mas em qualquer caso, a tendência é que você passe a ter, entre aspas, um monopólio. Isso já está acontecendo com o Airbnb. Airbnb, hoje você tem verdadeiras empresas, indústrias de imóveis que usam a infraestrutura, usam a rede Airbnb para fazer o aluguel. Acho que eu já cheguei a comentar aqui, o motorista de Uber que eu conheci aqui no Rio de Janeiro, que ele era, na verdade, ele tinha uma loja de carros usados. E ele oferecia um pacote completo. Ele pegava o motorista que não tinha carro, queria trabalhar, vendia o carro usado, parcelado, e ainda indicava o cara pro Uber. Na época que você ganhava, sei lá, 400, 500 reais por cada indicação de motorista. E ele tinha coisa de 5 carros rodando. Ele contratava 5 motoristas que rodavam no Uber dele. Ainda que, talvez pelas regras do Uber, isso fosse legal, era o que ele fazia. O grande player, ele tá fazendo uma graninha dele lá, tá sossegado. Quando o mercado vai mudando, a gente imaginou que a economia compartilhada fosse dar voz àquele, vou chamar de produtor pequenininho, aquela força de trabalho pequenininha. E não é isso que a gente tá vendo acontecer. A gente tá vendo os grandes players entrando nesse mercado. Pega o caso Netflix. A gente achou que ia ser uma maravilha a Netflix, ia resolver todos os problemas no longo prazo, porque todo mundo ia assinar a Netflix, ia acabar a pirataria e a gente ia ter acesso a todos os filmes / séries do mundo. E não é isso que tá acontecendo. Você tá tendo a quebra do conteúdo, você tá tendo reserva de mercado. Não, as minhas séries são minhas, só quem são os meus clientes, quem assina o meu produto vai poder assistir ao meu conteúdo. Você pode até olhar na política, onde a gente estava num momento talvez mais globalizado e hoje a gente está ficando mais tribalizado. Tem um quê de movimento de pêndulo, de vai e volta, aqueles avanços em ondas. Talvez a primeira vez que você ouviu falar sobre feminismo, você ficou meio assim, talvez hoje até esteja ainda assim, mas já tá reconhecendo que tem alguma coisa ali. Enfim, tem mudanças, as mudanças precisam sedimentar, precisa ver o rumo, precisa de uma leizinha ali ou outra para ir orientando, para ir conduzindo os rumos, só que você ainda não tem nenhum estudo sério mostrando quais são os impactos que os patinetes têm na mobilidade urbana, os impactos que tem na questão de acidentes. Se o cara tá de patinete, cai e quebra a cabeça, a opção dele é usar o dele, desde que não afete outras pessoas, não acidente outras pessoas e também não gere mais gastos de saúde pública. Agora, voltando aos produtos bacanas da Xiaomi, tem também bicicleta elétrica. Patinete elétrico tá saindo por 4.000 talquês. Bicicleta elétrica, 9.000 talquês. O robozinho para limpar a casa, o aspirador, 3.000 talquês. Tem escova elétrica, também achei legal, tá saindo por 330. Mi Band, a minha queridinha Mi Band 3, 200. O Amazfit Bip, que é um smartwatch, 700 talquês. Também tem powerbank, sempre muito bem-vindo. Agora sim, falar de WWDC. Muita gente falando, poxa, vai acabar o iTunes. Pois é, o iTunes ele é um marco histórico, com certeza. Mudou a maneira com que a gente consome música. Até o iTunes, a gente consumia álbuns inteiros, a gente comprava um álbum inteiro. Você tinha esse conceito de álbum. Hoje você não tem mais. Hoje, na verdade, você tem uma
outra coisa além do iTunes, por isso que ele tá morrendo. O iTunes ele veio com essa proposta de permitir com que você comprasse uma música em específico de uma maneira facilitada, já jogando pro iPod e barato, por isso que matou o Napster. O iTunes só conseguiu ser o iTunes porque a gente já tinha uma internet razoavelmente boa, mas ainda não tão boa para streaming. Hoje a gente tem uma internet boa para fazer streaming. Hoje não faz mais sentido você comprar um álbum. Claro, vai ter gente que compra, claro, vai ter gente que curte e vai querer salvar, enfim. Mas no geral, qual é a tendência hoje? A gente tem uma boa internet e eu consigo ouvir sob demanda qualquer música que eu queira. Então não tem mais espaço para um iTunes. Então ele tende a morrer. A gente precisa ter uma solução de música, tudo aquilo que o iTunes faz hoje, falando especificamente do Mac. O Windows é um outro problema. Por isso, os aplicativos independentes, por isso um Apple Music em separado no Mac. É a Apple afundando seus próprios navios. Tava até falando com o Coca Alexandre, talvez hoje a única função do iTunes seja você atualizar o seu iPhone caso você não tenha uma banda larga fixa. Porque hoje você com 100 dinheiros, 150 dinheiros, você consegue ter uma internet banda larga móvel ilimitada mesmo. Só que você não vai conseguir atualizar a versão do iPhone quando sair uma nova versão. Aí você vai ter que fazer um hotspot, a gambiarra. Faz um hotspot para baixar no Mac a atualização e transfere via iTunes. O entendimento que a gente tem do iTunes é que ele é um monstrão pesado, lento, e não é a proposta de hoje. Hoje é tudo serviço e o iTunes ele não tem muito essa carinha de serviço. Por mais que você tenha o Apple Music lá dentro, mas é a vibe. O iTunes hoje não passa uma vibe leve, não passa aquela vibe agradável de um serviço, o que dá gosto de você usar, não é a vibe do iTunes. Tá precisando sim de uma repaginação. De iOS a gente deve ver Dark Mode, a unificação dos Find Mais, Find My Phone, Find My Friends, melhora da multitarefa no iPad, o suporte a várias janelas, mouse, suporte a mouse Bluetooth no iPad, mexidinha ali no CarPlay, mexer na interface, um modo dormir, uma interface de volume que não ocupe a tela inteira, pintaram até umas fotinhos como se fosse, sabe a interface, o widget de volume que a gente tem na central de controle, como se fosse aquilo descendo onde hoje é a bateria no canto superior direito. Teclado permitindo com que você digite passando os dedos, a lá SwiftKey, vai ter que falar de ARKit, né? É o novo queridinho do momento. Tem que falar de saúde, né? O Apple Watch é essencialmente saúde. O Apple Watch deve contar com uma loja própria, deve ter audiobook, gravador de voz, melhorando essa coisa de áudio, que tem muito a ver com saúde, com atividade física, lembrete para tomar remédio, né? As doses, ciclo para a saúde feminina, sempre tem também, né? Novas watch faces, novas complicações, calculadora, também chegando no Apple Watch. tvOS que a gente não ouviu falar muita coisa, não acredito que a gente tenha muita coisa de tvOS, já tá maduro o suficiente. Ano passado já foi aquela coisa, né, meio mais ou menos. O que tinha pra falar de TV é o Apple TV Plus, e ela já falou, fica pro final do ano. Mesma coisa pro Apple News Plus. Talvez a gente veja alguma coisa de games, talvez alguma coisa ali do Apple Arcade. Enfim, nessa parte iOS é mais ou menos isso. Claro que vão ser zilhões de mexidas, aqueles ajustes finos, mas vai ser mais ou menos por aí. Na questão do macOS, o que chama a atenção são os aplicativos que Apple, o produto da Apple, vem pronto, mas evolui. Não muda drasticamente, mas vai evoluindo com o tempo. E a gente tá vendo cada vez mais a aproximação a nível de computação, de computador propriamente tal, do iPad com o Mac. E trazer os aplicativos do iPad para dentro do macOS já aproxima essa computação. Você já passa a ter uma coisa mais... já tá ali, né? Tudo na mesma seara. A gente deve ter no Mac também a questão do tempo de tela, como já tem no iOS, autenticação de operações no Mac através do Apple Watch, uma coisinha ali de atalhos da Siri, integração melhor com o monitor externo, possibilidade de você jogar a sua tela pro iPad, fazer nativamente, fazer com que o iPad funcione como um segundo monitor. Esse é o meu maior desejo em relação ao macOS, que os aplicativos universais sejam bem executados. Tem a questão do controle parental, de API para isso. Vamos ver se a Apple vai se posicionar. Enfim, de WWDC é isso. Já tá tudo enfeitadinho, tudo no esquema. Desenvolvedores já pegaram as credenciais, já receberam de presente uma jaqueta dupla face, cheia de ícones, os pinzinhos, os buttons. Teve uma ideia legal, o Cardiogram. Ele vai monitorar, você grava a sessão, ele vai monitorar os picos, quando o seu coração vai bater mais rápido, para assim identificar os pontos altos da Keynote. Depois eu vou consultar o site para saber o que os desenvolvedores mais que estavam presentes no evento mais curtiram. cardiogram.com/c/WWDC19. Enfim, te vejo mais tarde, a partir de 10 para as 2, em live.cocatec.com.br. O que mais que a gente pode comentar
implementar Back to My Mac morrendo. Em julho vai ser removido de todas as versões. Eu confesso, ainda uso Back to My Mac. Vou passar para o Screens. Teve patente da Apple para a questão do roubo em lojas. Basicamente, o aparelho ele fica dentro de uma cobertura de uma área. Saiu dessa área, avisos são disparados. O aparelho está fora da área. Segurança fica sabendo, a loja fica sabendo. E se o dispositivo não voltar para a área de cobertura, inicia também um timer. Dentro desse timer, o dispositivo vai ser bloqueado em definitivo, ou seja, fica inutilizado. Em tese, só serviria para fazer desmanche e reaproveitamento de peça. Teve mais um vídeo de clicado com iPhone, dessa vez uma brasileira, um projeto de, sendo bem simplista, luta livre feminina na Bolívia. Vale a pena você espiar. De universo Google, apareceu na Anatel americana um novo dispositivo na linha caseira, isso pelo código que é o H2B, esse padrão H0A, H0B, H1A, H2A, é o Google Home, Home Max, Home Hub, Nest Hub Max, tem uma bateriazinha, então alguma coisa, talvez seja até móvel, mas alguma coisa nessa linha. Play Store recebeu um novo look, tá com uma barra de navegação na parte inferior, isso no Android. Samsung trouxe uma versão dos MacBook Pros, o Notebook 7, é 13 e 15 polegadas, no de 15 polegadas você tem o teclado numérico, no de 13 não. Agora uma curiosidade é que o trackpad ele fica centralizado no de 13, mas não fica centralizado no de 15. Ele fica centralizado em relação ao teclado, excluindo o extra do teclado numérico. Então fica uma coisa meio esquisita. Pelo menos pra mim, que gosto de simetria. Falando de Huawei, tá tendo acesso a coisas que foram bloqueadas, tá com o Android Q Beta de novo, acesso a micro SD, voltou pro Bluetooth, pro Wi-Fi, pra RAM, mas pode ser só aquele efeito 3 meses, aquela trégua do Trump. Até porque a comunicação interna entre os funcionários chineses e americanos estão travadas. A Huawei não tá, digamos, confiando nos funcionários americanos. A China, por sua vez, falou que vai criar uma lista negra, né? Empresas não confiáveis. É uma retaliação clara essa briga dos Estados Unidos com a Huawei. Inclusive, vai ser obrigatório compartilhar as redes sociais quando você estiver pedindo visto. No formulário de visto tem lá um campinho para as redes sociais. E não só isso, pede também os e-mails. Não pede o acesso ao e-mail, mas pede qual e-mail e os telefones que a pessoa usou pelos últimos 5 anos. Isso já era exigido, mas só para essa, digamos, pente fino. Era só para quem tinha ido para regiões críticas, regiões onde você tem organizações terroristas. Agora tá amplo e restrito. Você pode achar isso uma violação, e talvez até seja, mas na prática, você que já pediu visto, você sabe que você tem que expor toda a sua vida, como é a sua rotina, quanto você ganha, com quem você mora. Daí você chega, eu moro sozinho. E aí, para confirmar as coisas que você diz, você tem uma série de outras perguntas. Quem te ajuda lá a cuidar da casa? Tem uma pessoa que te ajuda? Quanto é que você paga para ela? Mas agora, de alguma maneira, isso agora passa pela liberdade de expressão, mais um ponto para ser avaliado. De rede social, Spotify, ele tá testando um social listening, onde você junta os amigos para ouvir música juntos, vocês podem criar playlist juntos. Você que é fãzinho da confirmação azul do WhatsApp, saiba que o Tinder tá testando isso também, confirmação de leitura para as mensagens, teoricamente seria só para os usuários pagantes. Aliás, falando desse stalking, tem as pragas, né, os malwares, vírus, adwares e todas essas coisas, e tem uma nova categoria, ou talvez não tão nova assim, tem 2 nomes, é os spouseware ou stalkers, que na prática são malwares, onde o parceiro, né, quer stalkear o outro, instala e fica ali só, tá desconfiando de alguma coisa, e, né, obviamente isso é crime. Assim como também divulgar imagens, né, aquelas imagenzinhas de outros sem a devida autorização também é crime, hein? Alô, Neymar, por mais que seja para se defender. North Face notou que o que estava no topo das buscas, né, você vai viajar, faz uma busca ali, vai no Google, faz uma busca, e o que aparecia no topo era o Wikipedia. Aí o que fez a The North Face? Pegou as fotos, foi no Wikipedia, alterou as fotos dos locais, colocando uma foto própria onde aparece a marca North Face. Na prática, é uma ação meio Zuck, né? Uma ação meio Facebook. A ideia é genial do ponto de vista técnico, do ponto de vista de growth hacking, de você se aproveitar do sistema e se alavancar. Mas é totalmente questionável. É uma ótima, péssima ideia. Economia compartilhada, uma coisa que eu esqueci. Uber anunciou seus resultados, prejuízo de 1 bilhão no trimestre, 1 bilhão de Trumps no primeiro trimestre de 2019, mas Uber Eats tá bacana, a questão da micromobilidade, bicicleta, patinete, tá bacana, as ações, o preço na bolsa ainda não voltou, não atingiu o patamar do IPO. Isso já mostra muito do caminho que o Uber pretende seguir. Semana passada, o Congresso também aprovou
juizados especiais criminais digitais, tá no colo agora do nosso presidente. Se for aprovado, tudo aquilo, digamos, de menor potencial ofensivo, roubo de identidade, roubo de dados, né, pirataria, malware, vírus, phishing, extorsão, chantagem, bullying na internet, tudo cai agora nesse juizado especial. Na prática, você tem um custo menor de ação, né, mover o processo, e você tem uma resolução mais rápida, como já acontece com os demais juizados especiais que a gente tem na área civil e criminal. E por último, registrar que já temos um PCIe 5.0. Chegou rápido, o 4.0 não tem nem 2 anos. Esse, verdade seja dita, 5.0 é quase um 4.1, mas dobrou a velocidade e o padrão vem sendo esse. Toda vez que dobra a velocidade, você cria uma nova versão, PCIe Express 5.0, protocolo estabelecido com 128 GB por segundo. E assim, razão da minha paixão, eu te espero hoje, 2 da tarde, em live.cocatec.com.br para acompanhar a WWDC 2017, porque eu tô com saudade de tudo aquilo que a gente ainda não viveu. Abraço para você, até mais tarde. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Cocatec.